No vídeo de hoje, a gente vai perceber e entender um pouco como essa ideia de diferença, de identidade, se correlaciona a um processo de produção de operações de diferenciação. Ou seja, identidade tem a ver muito mais com a atribuição de sentido no mundo e disputa em torno desse sentido. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo é de uma outra série que fala sobre identidade e diferença, representações, performatividade. Vocês podem conferir os vídeos relacionados aqui nesse link. E, bom, para começar, vale a pena nessa semana, principalmente com todas essas discussões em voga, a gente trazer à tona esse tema, que é a questão das diferenças, né? A forma como nós, enquanto sociedade, enquanto coletivo, construímos noções de diferenças entre aqueles que vivem na mesma sociedade, na mesma coletividade que a gente, mas por alguma razão, e a gente vai entender ao longo desse vídeo qual a razão, eles são tidos como, são colocados como diferentes, são colocados como pertencentes a grupos específicos. É interessante perceber, num primeiro momento, como essa noção de identidade, ela dialoga de uma maneira muito mais, assim, suave, se a gente for pensar, com essa ideia de multiculturalismo. Multiculturalismo vai falar que há diferentes culturas, então ele vai pregar muitas vezes o relativismo, ele vai falar que é possível a gente ser tolerante, é necessário a gente ser tolerante com outras culturas, com a diversidade, mas ele não vai muito além, né? Ele não se debruça de fato na teoria da construção das identidades, da construção das diferenças. E dentro dessa perspectiva, a ideia de diversidade é problemática, porque uma visão relativa tende a equalizar todos aqueles que são diferentes. Ok, eles são de outras culturas, eles pertencem a grupos distintos e a gente deve tratar todos com muito respeito, mas em nenhum momento se critica ou se pergunta sobre a construção dessa diferença no interior desse grupo, né? Ou seja, falta uma crítica mais política da construção dessas noções, tanto de identidade quanto de diferença. Ou seja, é como se as diferenças acabassem se naturalizando, se essencializando e se cristalizando diante dessa perspectiva. E é claro que o máximo que a gente vai perceber, e que são muitas vezes discursos que a gente ouve por aí, eu tolero, eu respeito, eu tolero, mas eu não quero contato, eu não dialogo com os mesmos valores, e enfim, infelizmente, é como se infelizmente eu tivesse que dividir a existência social junto com essas pessoas. Então é o máximo que se chega, essa teoria, essa visão de mundo, ela não de fato se abre para diferença, para troca, para o diálogo. Ela simplesmente tolera a existência do outro. E por que isso é um problema? Isso é principalmente um problema se essas questões são assim colocadas em um ambiente, por exemplo, de educação, de formação de pessoas, se são assim colocadas dentro de empresas, se são assim colocadas, enfim, em todos os âmbitos da vida social, mas principalmente naqueles em que é preciso, de fato, estimular as pessoas a conviverem e criar, educar as pessoas para que elas lidem com as diferenças de uma outra maneira. Eu já falei em outro vídeo como essa questão da identidade, ou seja, aquilo que eu sou, muitas vezes ela é também construída e se relaciona com a ideia de representação. Essa ideia de representação que, muito bem colocado por antropólogos mais modernos, como Stuart Hall, vão
criticar então todo esse processo, vão mostrar como existe um processo de fato de construção dessa identidade que tem a ver com construção e manipulação de representações. A identidade pode ser vista nesse sentido como algo ligado a um sistema de significados, de significações. Todos os significados de uma identidade e também do diferente, já que tanto identidade, eu sou tal coisa, diferente, ele é tal coisa, eles precisam um do outro para existir. Não é verdade? Porque se só existir um, ele não pode se opor em termos de símbolos e relacionamento de oposição entre eles não podem dialogar. Então é necessário haver a identidade e a diferença para que haja esse embate e um se afirme perante o outro. Pois bem, se identidade e diferenças estão ligadas a um sistema de significação, e esses significados são culturais e socialmente atribuídos, a gente não pode excluir a existência de grupos sociais assimetricamente situados que vão, por sua vez, ter acessos privilegiados, uns com relação a determinados bens sociais e com relação a uma forma de nomear o outro e nomear a si mesmo, enquanto outros não vão ter acesso a isso. Então, a identidade e a diferença, elas estão em estreita conexão com as relações de poder. O poder daquele que tem de marcar a diferença, de colocar o diferente dentro de um lugar fixo, essencializado, naturalizado. E ao mesmo tempo que realiza essa classificação é sempre vista a partir do ponto de vista daquele que tem mais poder, ou seja, daquele que é o dono da identidade, né? Então, por exemplo, os heterossexuais, digamos assim, são os donos da identidade e eles têm o poder para nomear o que seria o homossexual. Na nossa sociedade, a supremacia branca tem o poder de determinar como que ela quer enxergar os negros. E aí os homens, as negras mulheres, os negros homossexuais, enfim. Tudo isso parte, então, por esse recorte de poder das posições sociais de quem está falando e de quem está criando as representações. Isso é muito importante a gente ter em vista, justamente porque a gente vive cada vez mais num momento em que se advoga publicamente, a partir dos próprios profissionais que estão no setor público, no governo, se advoga a ideia de que é preciso excluir essa questão da diferença, é preciso considerar todos dentro de um mesmo patamar. Só que esse patamar, essa visão, ela obviamente é a real imposição da visão do dominante, né? da identidade que tem mais poder e que é a mais normativizada e a partir da qual todos devem se comparar e aí se inferiorizar. Então, isso já coloca aí uma questão muito séria para a gente pensar, né? Como essas tentativas de equalização, elas, na verdade, elas só reforçam uma posição identitária. Né? Já dizia Derrida que essas oposições binárias nunca expressam uma simples divisão de mundo, né? De duas classes simétricas. Sempre um dos termos vai ser o privilegiado, recebendo um valor positivo, enquanto o outro vai ter que se esforçar muito para se enquadrar minimamente nesses valores colocados por aqueles que são privilegiados. Então, questionar a identidade e a diferença dentro desse contexto significa também questionar esses binarismos e essa forma de enxergar o mundo a partir do qual a gente se organiza, né? Tem se organizado até hoje socialmente. Cada vez mais a gente percebe como esses binarismos não levam a lugar nenhum, ou melhor, levam à reprodução de determinadas relações de força e propagação de uma determinada visão identitária e cada vez mais destituição de outras possibilidades de existência. Então,
acaba-se muitas vezes naturalizando uma identidade que é vista como anormal. Por exemplo, ser ocidental é a visão de ser humano, né? O outro, o de outros continentes, da Ásia, da África e mesmo aqui da América do Sul, somos sempre os exóticos, né? Já que a gente está numa posição subalterna nos regimes de representação. Ser negro é sempre também ser o diferente, embora da nossa sociedade eles sejam a maioria, mas eles são tratados como minoria e sem qualquer possibilidade de construir diante desse regime de poder um exercício de representação própria, porque depende sempre da narrativa da branquitude, né? Recentemente, teorias antropológicas têm tratado muito dessas questões e trazido um outro elemento para a gente pensar como a gente escapa, então, dessas questões de poder, como a gente dobra o poder. E são metáforas que tendem a colocar a ideia de movimento, de mudança, de trânsito e mesmo de hibridização na pauta, porque justamente esses elementos eles vão contra uma ideia mais de fixação, de rigidez, de uma identidade mais essencializada. E aí é justamente mostrar como que a gente consegue então ter uma estratégia política de cultivar e poder levar a sério essas ambiguidades, esses nomadismos, esses hibridismos e identidades cada vez mais ambíguas. Então, é necessário atrelar identidade e diferença com questões que têm muito a ver com instabilidade, ambiguidade e indeterminação. Porque é a partir daí que a gente vai desestabilizar os binarismos. E aí, aqui tem uma ideia muito interessante, que é a trazida por Judith Butler, que é a de performatividade, que ela justamente desloca essa ênfase na identidade, em algo fixo, mas para o devir, para a ideia de tornar-se. Então, a performatividade ela é necessária e importante justamente porque ela rompe com essa coisa determinada de uma identidade pronta. Ela traz para o âmbito da prática cotidiana, da ação, né, do enunciado, da criação do enunciado, a possibilidade de ser ou não ser, o ser de um jeito e ser de outro, e com isso rompe-se um pouco com essas lógicas de poder que atribuem um sentido muitas vezes ligado a eles, né, ligado a essas relações de poder, ou seja, totalmente dependentes de uma determinada representação do mundo, das pessoas. Então, ao falar, ao propor, ao criar performatividades, estamos contribuindo, vai dizer Butler, para que a gente não se refira ao significado estrito, mas insira-os dentro de um outro registro, né, que não vai contribuir para reforçar as negatividades, mas vai produzir novos enunciados e novas possibilidades. E a constante repetição dessas performatividades que contribui para a sua eficácia, ou seja, é necessário o tempo todo romper e interromper esses raciocínios prontos de identificação da identidade e da diferença e meio que confundir o sistema, confundir as pessoas e criar outras possibilidades que estão, digamos assim, obscuras até o momento, né? E é só a partir daí, quando a gente consegue interromper esses processos de narrativas, de representações que só reforçam relações de poder, que há a chance de criar outras narrativas e identidades. Ou seja, de novo, é importante pensar se a gente está nesse momento cada vez mais conturbado e complicado para a existência de diferenças, o quanto a gente precisa de fato se colocar, né, se colocar e também colocar em xeque muitas vezes as visões rígidas que tem sobre nós e criarmos coisas diferentes, criarmos outros sentidos de mundo, já que a gente está num grande processo de disputa, né, em torno dessa atribuição
dentro da nossa sociedade brasileira do que é ser normal, do que é ser brasileiro, do que é ser comum a todos. É necessário criar operações de diferenciação desse normal, porque justamente esse normal é o que, na verdade, está ao lado de práticas de genocídio, de preconceito, de racismo, de reprodução de relações de poder.